Vez. Boa noite, né? Está iniciando uma noite maravilhosa. Ainda não escureceu totalmente por aqui, mas está iniciando. Hoje a gente está com um tema muito especial, que é como age, como é o abusador emocional. Você já teve assim um namorado, ex-namorado, ex-marido, ou um marido atual, um namorado atual, que você tem dúvida se o comportamento que ele tem com você é de um abusador? Você tem essas dúvidas? Você acha assim que está sendo abusada? Se você está sendo manipulada até mesmo, né? Que não, às vezes não deixa de ser um abuso, né? E eu sei que existem vários tipos de abuso. Existem vários tipos, né? Tem o abuso patrimonial, abuso físico, emocional, abuso psicológico, entre outros tipos de abuso que existe. Abuso sexual, né? Então existe alguns tipos de abuso. Então, se você acha ou se você cisma, se você não tem certeza que o teu ex ou o teu namorado atual, né, marido, tá tendo um tipo de comportamento desse com você, e você não sabe se é ou se não é, e quer se precaver, quer saber como agir, né, quer ter inteligência emocional para lidar com isso, então assista essa live até o final, que a gente tem muitas dicas, né, para te passar. Baseado no estudo do psicólogo John e baseado, né, no nosso dia a dia, na nossa história. Então é aqui, né, que a gente vai te passar todas as informações. Fica comigo até o final. Bora lá? E aí, como vocês estão? Deixa eu entrar aqui. Já tá ela querendo roubar meu celular aqui de novo. Então, é um tema delicado e é um tema que só de falar algumas pessoas já sentem a dor. Então, a gente está aqui com muito respeito e com uma vontade muito grande de ajudar, né? Então o que a gente vai falar aqui, o objetivo é trazer clareza, porque à medida que a gente tem clareza das coisas, a gente faz melhores escolhas. E uma pessoa que está num ambiente, num relacionamento em que há esse abuso, muitas vezes a pessoa não percebe e ela vive um ambiente às vezes nocivo, e ela, na verdade, ela percebe que tem alguma coisa estranha, mas parece que não consegue sair da situação. Houve-se relatos, né, de mulheres, apesar de também de existir a abusadora emocional, o que é mais comum é existir o abusador, por conta de questões sociais especialmente, entendeu? Não somente, mas por essas questões, por essa questão também. Então, qual a coisa... uma outra coisa antes de entrar no assunto propriamente dito. Não leve o que vai ser dito aqui como uma verdade absoluta, porque é preciso de avaliar os contextos antes de identificar um abusador emocionalmente. Vai te mostrar aqui alguns sinais, algumas posturas que demonstram de fato sinais que pode se identificar se está havendo um abuso ou não. Porque às vezes parece, mas não é. Mas a depender da intensidade e da frequência que esses pontos que eu vou colocar aqui, não vou dizer todos porque não tem como abranger todos, mas esses que vai ser colocados assim, aqui vai ser uma evidência de talvez alguma pessoa conhecida sua, ou talvez você já vivenciou isso. É importante olhar para esses sinais. O primeiro deles é perceber se na maior parte do tempo essa pessoa está tentando o controle e a dominação. Porque no geral, não quer dizer que são todos, grande parte dos abusadores foram abusados emocionalmente, geralmente acontece na infância, por eles observarem também, talvez a relação dos pais foram abusivas, foi abusiva, e ele aprendeu, entre aspas, um modo de se relacionar, nesse caso aí, se for um menino, um modo de ele se relacionar com as mulheres. E a mulher, se foi abusada, a mãe no caso aí, a menina viu a mãe sendo abusada
emocionalmente, e ela foi aprendendo que esse é o jeito de se aprendendo de maneira inconsciente, porque é uma criança, né? Mas só que aquilo foi formatando o modelo dela de pensar e de atuar no relacionamento. Porque, gente, a gente se relaciona, você pode observar, a gente tem uma tendência a se relacionar da forma como os nossos pais se relacionaram. Porque foi o primeiro modelo, entendeu? Esse foi o primeiro modelo. Como que a gente... E se esse modo que os nossos pais se relacionaram foi abusivo no sentido emocional, a gente tem uma tendência a reproduzir isso. Então, é olhar, primeiramente, se você acredita que você já viveu ou vivencia uma relação abusiva, se pergunte como que foi a relação dos seus pais, para ver se você não está sendo vítima, ou se você talvez está sendo o protagonista dessa questão relacional aí, porque, é claro, o nosso primeiro exemplo de relacionamento são os nossos pais, ou quem não conviveu com os pais, com os genitores, com os cuidadores lá mais próximo, e a gente aprendeu esse modelo. Então, o primeiro ponto é identificar se essa pessoa com a qual você se relaciona ou se relacionou tem uma tentativa frequente de querer controlar e dominar. E sempre é ela que tem que estar no controle e dominando. Porque às vezes, na verdade, na maioria das vezes, a pessoa que tem essa atitude de sempre querer estar controlando e dominando, ou ela tem uma dor muito grande relacionada a medo de ser traída, então ela controla, ele controla, se for um homem ou uma mulher, independe. E às vezes a pessoa se sente inferior, então ela tende a querer controlar para se proteger contra uma dor relacionada à traição ou ser trocada por alguém, vamos dizer. Então ela controla a relação e quer dominar a pessoa, né? Ou ela se sente inferior, ou ela se sente, a maneira que ela se sente, para ela se sentir superior, ela utiliza desse mecanismo de controlar e dominar. Aí isso tende a se tornar abusivo no sentido emocional, porque imagine uma relação que uma pessoa não pode ter voz. Imagine uma relação que ela tem que se obrigar a agir e ser da forma como o outro quer que ela seja e haja. Aí já é um sinal de um abuso, se isso é frequente e intenso. Porque em alguns momentos, eu, você, qualquer ser humano, a gente tem uma tendência a controlar, a querer dominar, mas isso deve ser uma exceção no relacionamento. Em algum momento a gente pode fazer isso, mas provavelmente vai acontecer porque somos humanos. Mas a questão é quando isso é sempre assim, quando a intensidade e a frequência disso acontecem muito. Aí você identifica. Porque o que diferencia uma tristeza de uma depressão? Além do tempo que a pessoa fica triste, é a intensidade e a frequência. Uma tristeza, todos nós ficamos tristes em algum momento ou outro, mais coisa de horas, ou um dia ou dois, a gente já está bem novamente. Agora, uma pessoa que está com uma doença, e a depressão é uma doença mental, o que acontece? Ela fica semanas, não tem ânimo para nada, não quer saber de nada, perdeu o sentido da vida, está tudo um peso, está tudo obscuro, ela quer ficar só em ambientes escuros, fechados, sem ver ninguém. Você entende? Então a intensidade e a frequência, o tempo e o quão intenso se estende, aí você pode configurar que essa tristeza se tornou uma depressão. Então é bem diferente uma tristeza de uma depressão. Então, de igual forma, é diferente também uma pessoa que em alguns momentos da relação tende a controlar e a querer dominar, e uma pessoa que sempre quer dominar, que sempre quer governar e quer que o outro se torne um serviçal dele ou dela. Não sei se você citou, né? Mas tem abusador que não sabe que é abusador, entendeu? E você, às vezes, você fica na dúvida, né? Sem saber. Mas vai percebendo, entendeu? Da maneira que fala e como que você reage a essa situação. Porque às vezes você se cala para evitar assim, discussão, evitar briga, evitar aquela sensação ruim. Então
É aí que você deve ligar o sinal de alerta, porque quando você vai cedendo, quando vai ver, você está vivendo a vida do outro, o que o outro quer e não é o que você quer. Exato. Né? E identifique também, gente, o desconforto que você pode sentir na presença dessa pessoa. Se constantemente você está se sentindo incomodado e desconfortável, então talvez aí também um sinal de que você talvez esteja sofrendo um abuso emocional. Porque se sempre, na maior parte das vezes que você está com uma pessoa, você está desconfortável, você se sente incomodado, incomodada, e isso é frequente e constante, liga o botão de alerta. Porque tem alguma coisa estranha, porque o esperado é que quando a gente está numa relação de casal, a gente se sinta o mais confortável possível, a gente se sinta o melhor possível, a gente se potencializa, a gente ganha vitalidade, apesar dos desafios e os conflitos que acontecem em qualquer relacionamento. Você entende? Então, agora, novamente, a questão é a frequência e a intensidade. É sempre que você está desconfortável, a maior parte do tempo, você está desconfortável, incomodado, então é melhor observar isso e olhar, opa, tem um sinal aqui de que talvez eu esteja sendo abusada no sentido emocional. E entenda uma coisa também, antes da gente ir para um outro ponto. Só existe abusador porque tem uma pessoa que está sendo abusada. Só existe algoz se houver uma vítima. Se a vítima deixar de ser vítima, o algoz deixa de existir. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando aqui no sentido emocional. Não vai estender isso aí para vários tipos de abuso, não. Porque tem vários tipos de abuso. Eu vou colocar aqui somente no sentido emocional. Uma pessoa que está sendo abusada emocionalmente, ela está sendo abusada emocionalmente porque ela está alimentando isso. Se ela não se permitir mais ser abusada emocionalmente, o abusador vai perder força. E isso vai acabar. Esse abuso vai terminar. Agora, enquanto a que está sendo abusada não entender que ela está sofrendo um abuso, o outro vai continuar e isso vai se tornar cada vez mais difícil. Agora, se ela percebe os sinais, eu estou sendo abusado emocionalmente, e diz bem assim, não, comigo não. Ela vai ter atitudes, seja buscar uma ajuda, se ela não tem força sozinha. Atitudes inteligentes. Né? Isso. Ou ela vai colocar, esse tipo de relação não funciona comigo. Não dá, eu não estou me sentindo bem. Ela vai conseguir ter firmeza para se posicionar. Uma vítima, ela não tem firmeza e ela não tem força para se posicionar, porque vítima é vítima. Vítima não tem força. Vítima é simplesmente uma vítima. Então, quanto mais vítima a abusada emocional mais o abusador vai abusar. Agora, quanto mais aquela pessoa que está sendo abusada se posiciona e diz para ela mesma, não, comigo não, eu vou me posicionar porque eu não mereço esse tipo de tratamento, eu não mereço esse tipo de relacionamento, eu não mereço ser tratada desse jeito, porque a pessoa percebe que ela está sendo abusada emocionalmente, então ela vai se posicionar sem violência, sem ser mal educado, não precisa ser agressivo, nada, simplesmente vai se posicionar. Se você percebeu que está sendo controlada, governada e que o outro está querendo colocar você dentro de uma gaiola, dentro de uma prisão, e você é livre, você vai se posicionar. É claro, então aí o abusador perde força e você ganha força. E entender que, como ela mesmo colocou, às vezes a pessoa que está abusando, ela nem percebe, porque ela é natural para ela ser daquele jeito, porque ela aprendeu a ser daquele jeito. Ela vivenciou relações e teve aprendizados que levou ela a tratar as outras pessoas daquela forma. E se essa outra pessoa permite ser tratada, abusada, se permite ser tratada dessa forma, aí que o abusador vai achar que é normal mesmo, porque a pessoa está permitindo. Você entende? Porque uma coisa alimenta a outra. Não tem como existir, repito para vocês, não tem como existir abusador se não existe uma pessoa que está sendo abusada, que se permite ser abusada.
Só deixando claro que é na questão do abuso emocional, Emocional. Tá? Porque isso não estende. Como existe outros tipos de abuso, principalmente aquele sexual que as pessoas comentam muito, você vai achar que tipo assim, que você não pode usar qualquer roupa e não. Você faz o que você quiser com a vida. Então deixando claro que é pro emocional, tá? Isso, eu falei isso no início aqui, para não estender para outros tipos de abuso, porque cada um tem suas peculiaridades. Então eu tô falando no sentido aqui emocional. Um outro ponto importante a se colocar é observar no dia a dia as atitudes da pessoa em relação ao parceiro, ou no seu caso, se você acha que seu parceiro é assim, observar as atitudes no dia a dia. São nas pequenas atitudes você vai perceber os abusos. Às vezes é uma indiferença em relação ao que você sente. Às vezes é quando você está falando alguma coisa, a pessoa simplesmente sai de perto e deixa você falando sozinha. Mas entenda, eu estou falando quando isso acontece de maneira frequente e intensa. Não esqueça isso, frequente e intensa. Aí você está lá conversando, querendo se expor, querendo falar sobre si, querendo falar sobre o dia, querendo se comunicar, querendo um pouco de cuidado, querendo estar ali próximo, aí sempre, ou na maioria das vezes, a pessoa tem alguma coisa para fazer. Agora não dá, eu tenho muito trabalho. Agora não dá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas aí quando ele está precisando de afeto, quando ele está precisando de suprir as necessidades dele, aí sim você tem que estar disponível para ele sempre. Você sempre tem que estar lá e servir. Entende? Porque é importante. Quer falar alguma coisa? Só uma audiência colocou bem assim. O abusador emocional pode ser um vampiro emocional? Eu já ouvi falar desse termo e entendi que é aquele que suga o brilho do outro. Entendi isso. Todos os abusadores são assim também? Todos, não vou dizer que é todos, mas grande parte. Por quê? Porque o abuso, ele retira de fato a energia do outro, que é a energia vital. Uma pessoa que sofreu um abuso é como se ela tivesse sido violada na sua privacidade, entendeu? Naquilo que é de mais precioso. Quando uma pessoa é abusada, ela é violada. Se é um abuso emocional, ela foi violada, ela foi... como que eu posso dizer? É como se... Imagine a seguinte metáfora. Eu estou na minha casa, a porta está fechada e uma pessoa que eu não conheço, nunca vi, arromba a porta. Ela violou a minha privacidade, ela invadiu, ela ultrapassou os limites, ela foi muito além, ela não deveria ter feito, ela violou a minha privacidade, a minha intimidade, aquilo que eu tenho de mais precioso, que é o meu lar. Um abuso é como, quando uma pessoa é abusada emocionalmente, é exatamente como se alguém derrubasse a porta dela, a porta emocional, entrasse dentro dela e a violasse, e é uma violência, entendeu? Por isso que às vezes tem pessoas que entram num processo depressivo, ansioso, síndrome do pânico, quando ela é abusada constantemente. Então, porque acontece uma violação, e uma violação é uma agressão. Por isso que é tão forte. Então rouba de fato um pouco da energia vital, rouba um pouco do ânimo. Eu fico maluca quando a pessoa quer me controlar, entendeu? Eu fico maluca, porque eu gosto, não sei se é por causa dos meus traços, da minha personalidade, ou signo, não sei. Mas eu gosto de me sentir assim, livre, um passarinho. Eu não consigo trabalhar sob pressão, não gosto que ninguém me pressione. Se eu souber que alguém tá, sei lá, querendo me apagar, assim, me esconder, e é isso, essa sensação assim me deixa pirada. Eu fico pirada, não gosto não. Então, aí envolve também as particularidades, né, de cada um. Então, já que falou, né, de vampiro emocional, a gente pode colocar, eu ia falar com outras palavras, mas colocaram, a audiência colocou aqui de vampiro emocional, um abusador emocional, ele de fato ele extrai a energia do outro, porque ele vai
entre aspas, impedindo o outro de ser quem ele é. Ele vai querendo colocar o outro dentro de uma prisão. Ele vai querendo fazer com que o outro haja conforme ele acha que o outro deve agir. Então, quando somos adultos, nós queremos ser livres para sermos quem somos. Nós queremos ser quem somos. Pronto. E quando tem um outro que dita quem eu devo ser, ele está me violando. Ele está abusando de mim emocionalmente. Mas isso só vai acontecer se eu permitir que isso aconteça. Entenda, o poder não está na mão dele. O poder está em ele perceber que você, ou quem quer que seja, porque qualquer pessoa pode ser vítima de um abuso emocional, se for permitido. Se eu permito, isso acontece. Agora, se eu me posiciono, não rouba minha energia, porque eu estou na minha força. Eu não estou sem força. Quanto mais frágil, quanto mais vulnerável a pessoa que está sendo abusada mais força o abusador tem. Quanto mais força e posicionamento a pessoa que está sendo abusada tem, menos força o abusador tem, e esse vínculo aí vai acabar. Esse abuso, ele vai perdendo força e vai acabar. É natural que isso vai acontecer. Tem outro ponto, amor, que você está querendo colocar? Não. Então, tem alguém que quer colocar algum ponto, colocar alguma pergunta, fazer alguma objeção? Ou a gente pode continuar tocando? Nos ajude aí, porque é importante também a interação, é importante vocês colocarem o ponto de vista de vocês. Se vocês conhecem alguém que já sofreu isso, se vocês perceberem que alguém está sendo abusado emocionalmente, vocês sabem para quem encaminhar essa pessoa, para qual profissional, você saberia como ajudar. Dependendo do abuso, né, amor? O abuso emocional, falando do abuso emocional. Então, dependendo, né, alguns podem indicar, falar com a pessoa mesmo, né, ver se ela toma consciência, toma nota. Alguns têm que ser denunciados. Exato, mas aí cada caso é um caso, né? Enquanto não colocam aqui... A Jess colocou bem assim, entendi. Depois você me explica o que é relacionamento tóxico. O que é? Relacionamento tóxico. Depois você me explica o que é relacionamento tóxico. Tá. Você já explicou como é o abusador e como ele age, né? Sim, coloquei alguns pontos aqui, né? Porque não dá realmente para estender. A gente pode fazer até uma outra live para poder falar um pouco mais, porque são muitos aspectos, então a gente está buscando aqui trazer de uma maneira mais resumida para não ficar também aquela coisa muito pesada, né? Então vamos colocar vamos falar um pouco sobre relacionamento tóxico, então. Tóxico vem de uma coisa que a gente pode entender como um veneno, né? Então, se eu estou no relacionamento tóxico, eu estou sendo envenenado, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, sexualmente. Você entende? É um envenenamento em doses homeopáticas, se a gente for parar para pensar. Não é uma coisa, não é um veneno que a pessoa toma e morreu. Não. Ele vai sugando a energia vital, a energia de vida pouco a pouco. Pouco a pouco. Eu vou perdendo a vontade de fazer minhas coisas que antes eu gostava. Eu vou achando que eu não sou essa coisa toda que eu achava que eu era. Perde as amizades. Você era amigo de uma pessoa há tantos anos, de repente você já não tem mais aqueles amigos. Isso, você vai perdendo sua liberdade. A pessoa vai perdendo assim aquele desejo pela vida. Ela vai olhando assim para a vida de uma maneira cada vez mais obscura, cada vez mais pesada. Viver se torna um peso. E a pessoa
está na relação assim, ela não consegue se sentir motivada, ela está sempre desanimada, ela sente que não está sendo apoiada no relacionamento, ela acredita que se relacionar é desse jeito mesmo, é esse jeito pesado, é esse jeito difícil, é esse jeito que parece que não tem uma forma de ser diferente. A pessoa começa de fato a vegetar, entendeu? Começa a vegetar, começa a deixar, vamos ver para onde que isso vai dar, eu já estou cansada mesmo, já tentei de tudo e não dá jeito. Você entende? É um peso, a pessoa fala do relacionamento, parece que tem uma pedra em cima das costas dela que ela não consegue se movimentar, entendeu? E é sempre muito pesado e doloroso falar sobre o relacionamento. É sempre muito assim, difícil, entendeu? E quando ela vê casais assim, ela ou ele vê casais assim felizes, ela fala assim, nossa, que falsidade. Que falsidade. Isso não existe não. Porque ela está tão infeliz, ou ele, que desacredita, fica assim, acha que não dá, entendeu? Então, você entende? O relacionamento tóxico, em poucas palavras, ele vai sugando toda a sua energia de vida. Ele vai matando a pessoa pouco a pouco. Ele vai tornando a vida cada vez mais pesada, cada vez mais triste, cada vez mais violenta, cada vez mais difícil. De maneira resumida, isso é um relacionamento tóxico. E bota tóxico nisso. Você quer acrescentar, amor? Não. Hoje você não está querendo acrescentar, não? Porque de todas as lives, ela se coloca, né? Aí hoje ela está permitindo que eu fale mais. Muito obrigado, hein? Você é muito gentil. Colocaram mais alguma coisa aí? Não. Então, se não houver mais alguma colocação, algum comentário, alguma pergunta, a gente vai estar encerrando. Fazendo convite, né, para estar participando das lives, convidar mais pessoas, né? A gente percebe que sempre as mesmas pessoas às vezes faz o convite e tal, então a gente quer que continua, né, convidando. Quando começar a live, aperta no aviãozinho, compartilha para seus amigos assim íntimos, que você tem intimidade, porque você percebe que eles precisam, né, de ouvir alguma coisa, né, para despertar, ter um relacionamento melhor, mais saudável, próspero, como a gente sempre fala, que a gente acredita. Então compartilha com essas pessoas, entendeu? Não estou pedindo para você convidar todo mundo, mas as pessoas